fiéis tomaram as ruas da capital paulista hoje, quinta-feira, para participar da 34ª edição da Marcha para Jesus. O evento conta com a participação, e contou, com a participação de nomes da música gospel. Figuras importantes da política também compareceram, como de costume, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A gente vai conversar agora com a Adriana De Luca, que está acompanhando tudo de perto, mas antes ela conta um pouquinho de como foi esta quinta-feira da Marcha para Jesus. Vamos ver. A concentração começou pela manhã na região da Estação da Luz, no centro de São Paulo. E de lá, os fiéis seguiram em caminhada pelas principais vias da cidade até chegar na Praça Heróis da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, na Zona Norte, onde aconteceram os shows e as principais atividades do evento. O público cantou e vibrou ao som do louvor de artistas da música gospel. São mais de 10 horas de louvor e apresentações musicais. Além da mobilização religiosa, a marcha também voltou a reunir nomes da política nacional. Entre as autoridades presentes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, o advogado-geral da União, Jorge Messias, representando o governo federal, Ronaldo Caiado e o senador Flávio Bolsonaro, que participaram das atividades ao lado de lideranças evangélicas. A Marcha para Jesus é considerada um dos maiores eventos cristãos do mundo. O encontro reúne todos os anos caravanas de diversas regiões do estado de São Paulo e também de outras partes do país. Já estou aqui com a Jussara Soares, nossa analista de política, me fazendo companhia neste feriadão, neste plantão, né, Jussara? Você está bem? Bem-vinda, boa noite. Oi, Renan, boa noite para você. Vamos juntos aqui neste plantão de Corpus Christi. Vamos juntos, vamos juntos. Ô, Jussara, deixa eu te perguntar, o senador e pré-candidato, a gente viu nas imagens há pouco, na reportagem da Adriana De Luca, né, candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, compareceu à Marcha para Jesus ao lado de tantos outros políticos, como de costume de direita. Já o presidente Lula, que em diversos momentos está tentando essa aproximação com o eleitorado evangélico, acabou não participando do evento. Eu queria saber de você quais são as táticas que a gente pode entender desses movimentos dos dois adversários nessa corrida presidencial, né? Justamente para conquistar esse apoio dessa fatia que é tão importante da população brasileira. Olha, Renan, o senador Flávio Bolsonaro, que esteve na Marcha para Jesus hoje, e o presidente Lula, eles estão adotando estratégias diferentes para poder falar com o eleitorado evangélico, que é um eleitorado super importante, com uma capacidade, inclusive, de ajudar a decidir as eleições neste ano. Claro que Flávio Bolsonaro, ele foi para a Marcha para Jesus, inclusive para marcar um território, porque há uma aproximação, claro, parte do público evangélico, majoritariamente, mais associado ao bolsonarismo. Então, ele vai à Marcha para Jesus e no palanque ele faz um discurso num tom bastante eleitoral. Ele diz o seguinte, diz que o mal será expulso do governo nas eleições deste ano. Então, ele aproveita esse momento evangélico, né, este evento evangélico, para dar também esse tom eleitoral. E aí, em outra proposta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou o ministro, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que também é evangélico, para participar deste evento. Mas deu uma orientação muito clara para ele, que ele não fizesse nenhuma declaração com cunho eleitoral ou político, nada disso. Inclusive, o próprio Jorge Messias, ele acaba falando um pouco sobre isso, que se tratava ali, que ele estava ali para participar, mas que não era para dar esse tom político. Agora, o mais interessante é que depois Jorge Messias coloca o presidente Lula para conversar com o Estevão Fernandes, que é justamente o organizador da Marcha para Jesus. E aí, né, nessa conversa com o líder religioso, o presidente Lula disse o seguinte, que ele falou que não foi a Marcha para Jesus, porque ele evita ir nesses eventos em ano eleitoral, e diz o seguinte, que ele não queria passar a ideia de tirar um proveito político. Então, é um recado bastante dado, bastante direto, que o presidente Lula faz ao justificar a sua ausência. Agora, tem um ponto importante aqui, Renan. Qual é o cálculo político também feito pelo presidente Lula? A gente sabe que, como a parte do eleitorado evangélico é mais associado ao bolsonarismo, o presidente Lula também
quando ele calcula essa declaração, dizendo, olha, não vai fazer deste evento um ato político, ele calcula também a mensagem que ele quer passar para o eleitorado evangélico, dizendo que respeita as religiões e também a autonomia do povo em determinar ali e praticar a sua fé. É basicamente isso que o presidente Lula vem trabalhando, sabendo que tem, claro, uma parte do eleitorado mais favorável à direita neste momento. Então, o que a gente consegue observar da Marcha para Jesus, num ano eleitoral, de disputa eleitoral, que os dois, né, tanto o pré-candidato Flávio Bolsonaro, que é do PL, quanto o presidente Lula, os dois eles adotam essa estratégia para tentar alcançar o eleitorado evangélico. Só que cada um dentro ali da sua estratégia e dentro do que dá para fazer neste momento. Flávio Bolsonaro, que ele traz, assim, ele vem, desde que ele foi anunciado como pré-candidato, vem aumentando inclusive as suas publicações com cunho religioso. Já o presidente Lula, só para lembrar recentemente, ele que sempre teve esse afastamento um pouco ali do eleitorado evangélico, um pouco maior de resistência, durante o carnaval ele teve uma crise com essa parte do eleitorado, justamente quando houve um desfile em homenagem a ele na Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, em que havia críticas, inclusive, aos conservadores, inclusive citando evangélicos. Então, houve uma reação dessa parte do eleitorado. Então, o presidente Lula, também nesse cálculo político, dá esse recado de respeito aos evangélicos, embora não tenha comparecido.